Olá a todos, como vão? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês e pelo interesse no projeto. Eu me chamo professor Caio Fania, eu vou acompanhar vocês nesse workshop de marketing, eu espero que vocês gostem. O nosso projeto do Amazon Experience, como vocês já tiveram esses 2 primeiros dias de workshop, tem o foco em desenvolver negócios sustentáveis utilizando nossos insumos da região amazônica, não como matéria-prima, mas sim depois de um beneficiamento e focando sempre em exportação, né? Eu espero que através desse workshop, dessa primeira parte em português, vocês estejam aptos na segunda hora do workshop ao vivo, na nossa parte da tarde, para interagir com os demais participantes, tá ok? Então eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente iniciar nosso workshop. Espero que vocês gostem e qualquer dúvida, não hesitem em me acionar para sanar qualquer tipo de dúvida, alguma coisa, para que a gente possa avançar nessa parte conceitual, tá ok? Então, compartilhando aqui minha tela, vamos começar então nosso Marketing Workshop, no dia 21 de outubro de 2020. Vamos lá. Primeiramente, mostrar nossa agenda. Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre o contexto de mercado e evolução do marketing. Depois a gente vai focar em análise do consumidor, do concorrente, através da estratégia do Oceano Azul. Depois sim, agora focando no consumidor através da criação da Buyer Persona e fechando o nosso workshop com o Marketing Strategy Canvas, um canvas bem interessante para vocês pensarem em um planejamento de marketing. Essa primeira hora conceitual, ela é justamente para a gente fazer o alinhamento de conceitos entre a gente e depois na segunda e terceira hora, lá no nosso momento ao vivo, que vocês possam interagir com os demais participantes, tá ok? E eu espero também que vocês assistam o workshop em inglês, para que você já possa ir treinando também o idioma. Então vamos lá. Primeiro me apresentar, sou o professor Caio Fania, egresso da casa, construí minha vida acadêmica e profissional voltada no marketing, tive uma experiência fora de mestrado na Bélgica, depois passei um tempinho em Sydney, mas o mais importante nesse slide aqui é a gente imaginar essa foto ao fundo e entender que o grande objetivo na vida, quando a gente pensa profissionalmente, né, na nossa busca por competências, é trilhar o nosso caminho, né? E lembrem sempre que esse é um caminho solitário, mas solitário de uma forma positiva, porque é a gente que vai acordar na segunda-feira para buscar a nossa vida profissional, realizar nosso trabalho. Então a gente deve fazer as coisas porque a gente gosta e sempre buscar esse equilíbrio da nossa vida pessoal e profissional. E antes de tudo, né, eu deixei de ser o Caio, na verdade, para virar o pai da Malu, essa princesa aí demais que me ensina todo santo dia, já está com 3 anos essa princesinha aí, e hoje em dia eu me defino muito mais voltada para essa minha vida pessoal com ela, né, e esse crescimento contínuo do que somente minha vida profissional. Vamos lá. Então o mundo mudou e foi bem na nossa vez, né? Então eu começo com essa frase aí de provocação com vocês para a gente entender, primeiro, será que essa frase ela é positiva ou negativa? Porque se a gente for pensar, né, e aí né, nessa mudança a gente tem que falar da internet, o mundo sofreu essa revolução nos últimos 20, 30 anos, né, que a internet gerou, aproximando as pessoas, aproximando descobertas, oportunidades, só que também tem um lado negativo com tudo que a internet trouxe para a gente. Então cabe sempre uma análise da gente buscar se o mundo mudou e foi bem na nossa vez, se isso é positivo ou negativo, e isso vai depender totalmente da forma que a gente se porta em relação a essas mudanças. E aí eu pergunto para vocês, como é que vocês enxergam o contexto de mercado atualmente? Como é que vocês enxergam esse nosso contexto agora, né? Nessa era, ainda na pandemia, né? Mas eu estou esperançoso já que a gente está partindo aí para uma mudança, né? Buscando aí uma nova sociedade, a gente precisa se reinventar. E aí o contexto de mercado ele vai seguir exatamente isso. A gente tem que ter em mente que agora a gente vai sim passar por uma crise econômica muito forte, mas que essa crise ela precisa ser encarada como oportunidade, aonde através das crises é que surgem geralmente as maiores inovações, maiores oportunidades, e que a gente não espere só a economia voltar ao normal para pensar em empreender, em investir, porque agora é o momento, né? E aproveitando essa fase inicial aí com a economia ainda desaquecida, para que a gente possa ir maturando os negócios para quando a economia voltar com força total, você já possa, né, a gente já possa estar com o mercado, com nossos produtos e serviços de uma forma mais pronta para atender esse mercado. Então essa imagem aqui mostra também outra característica do mercado atual, que é a crise das mídias offline
principalmente mídias estáticas, né? Mídias é o canal que a gente conversa com os nossos clientes, né? Então, esse daí é um exemplo de uma highway americana que tem, sabe, um custo mensal absurdo, né, para as empresas que fazem esse investimento, mas pelo grande fluxo de pessoas que passam nessa highway, tem um valor muito alto, só que as pessoas não estão mais querendo investir nisso daí, né? Então as pessoas estão querendo agora buscar cada vez mais canais que possam se aproximar dos seus clientes, criar relacionamentos e que a gente possa ouvir em primeira mão o que o cliente está gostando, mas principalmente o que ele não está gostando, para que com isso a gente pode sempre se posicionar e dar esse feedback positivo ao mercado, né? Então a gente também está passando pela crise da credibilidade das propagandas, né, dos anúncios, porque se eu gasto uma grana num canal, óbvio que eu vou falar bem da minha empresa, né? Então, as pessoas cada vez mais estão com esse preconceito com as divulgações que são totalmente pagas pelas empresas e estão começando a dar mais valor no marketing de referência, né? Quando pessoas indicam marcas e aí com isso a gente tende a elevar esse nível de credibilidade na comunicação. Então, a gente também tem que evitar, no cenário atual do mercado, que a gente não encare nossas empresas de nossos clientes, perdão, de uma forma homogênea. A gente não está falando com todo mundo. Então, quando a gente define nossa persona, a gente não tem que dizer que meu público-alvo é todo mundo. Não, todo mundo não. Se tu vais falar para todo mundo, tu vais acabar falando para um monte de gente que não quer te ouvir, que não vai consumir teu produto ou serviço, e você vai gastar bastante recurso em relação a isso. Então a gente tem que evoluir, na verdade, para um marketing one-to-one, né? Aquele marketing individual, e aí hoje em dia a tecnologia da informação e comunicação ajudam a gente a fazer essa abordagem pessoal mesmo, que de forma massificada muitas vezes, e entender o cliente, quem é esse cara que você está comprando seu serviço ou produto, quem é essa pessoa lá na outra ponta, imaginar que tem, na verdade, não é um CPF puramente lá, existe uma pessoa, existe um ser humano com sentimentos, com valores, com dores, e o nosso papel é justamente sanar essas dores e atender essas demandas. Outra característica do mercado atual também é a velocidade desse mercado. Então, a gente não pode mais entrar no mercado de uma forma devagar, só para sentir o mercado. Na verdade, a gente tem que entrar acelerando nesse mercado, óbvio, antes, né, tem um estudo prévio de mercado, planejamento, a gente entra acelerando, mas é muito importante, como o Walter Longo fala para a gente, que é um grande estudioso e profissional da área de marketing digital, a gente também tem que saber a hora de sair, porque muitas das vezes a gente fica insistindo em um mercado que ele não vai mais ser rentável, e aí a gente começa a perder tempo e dinheiro nesse mercado quando a gente já podia estar investindo em um novo projeto. E aí ele faz um paralelo, o Walter Longo também, na era do marketing offline e da era do marketing online, né? Porque antigamente o marketing fazia o seu plano de marketing, né, suas estratégias, e jogava essa bola para atingir os consumidores, que eram os pinos. Muito bem, funcionava antigamente, só que hoje em dia o cenário mudou. Então, hoje em dia, a gente pode até lançar a bola do nosso plano de marketing, só que a gente não sabe o que vai acontecer na internet, se vai vir algum hater e vai começar a falar mal, e esse hater tem muitos, influencia muita gente, e aí com isso a sua campanha, seu projeto pode naufragar, né? Então, na verdade, a gente tem que trabalhar muito bem em definir esse meu público-alvo, definir essa persona. Eu lanço meu plano de marketing, lanço minhas estratégias, e aí eu fico, né, centrado aqui numa gestão de crise, mapeando o que as pessoas estão falando, estão interagindo sobre minha campanha e respondendo e sempre se posicionando em relação a tudo isso. Então, eu fecho essa primeira fase conceitual, né, sobre o cenário de mercado com a frase da American Marketing Association, né, Associação Americana de Marketing, que diz que o marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos que envolve a criação, comunicação e a entrega de valor para os clientes. Bora apertar pausa aqui rapidinho. Então é uma função organizacional, ou seja, a gente precisa profissionalizar, a gente precisa fazer de uma forma estratégica, precisa planejar, e eu tenho que criar, comunicar e entregar valor. E quem é a pessoa mais importante de tudo isso? São os clientes. Eles que vão consumir ou eles que vão rejeitar. Então eu preciso sempre estar nesse relacionamento, como eu vou continuar agora, né, bem como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado. Então, eu tenho que investir em relacionamento,
acabou aquele tempo do eu vou só fazer uma propaganda, muitas das vezes enganando o cliente para que ele venha para minha loja, ele compre uma vez e segue o jogo e eu estou focando em novos clientes. Não, ainda mais em tempo de crise agora, é muito mais barato eu reter os clientes que já são meus, me defendendo da concorrência, para que eles possam ter novas compras e me indiquem novos clientes, do que eu ficar simplesmente fazendo propaganda, buscando novos clientes. Quem tem muita grana, muito recurso, uma equipe gigante, é interessante fazer os dois, né? Buscar novos clientes e fidelizar, né? Se relacionar com os que já são seus. Mas como geralmente a gente não consegue ter toda essa força de marketing, então é muito mais interessante a gente priorizar os clientes que já estão com a gente. Agora a gente entra na primeira etapa do nosso workshop, falando sobre a estratégia do Oceano Azul. Né? Não sei quem de algum de vocês já conhece, podem já ter ouvido falar, eu aconselho ou a comprar o livro, né, do Chunkin, ou da estratégia do Oceano Azul, ou baixar, ver algum podcast, baixar algum material com resumo, né, quem está com um pouquinho menos de tempo, mas é uma estratégia interessantíssima, porque o foco é como é que a gente vai criar novos mercados dentro dessa competição absurda que a gente está vivenciando, né? Lembrando, com a internet, a gente deixa de concorrer só numa questão geográfica, né? Só com aquelas lojas, com aquelas empresas que estão na mesma área que você atua, e começa a vender para todo mundo, o que é um lado positivo, mas também começa a ter concorrentes do mundo todo. Então, a estratégia do Oceano Azul, ela precisa entender, né, de grosso modo, uma explicação rápida, a estratégia do Oceano Azul é você buscar criar mercados onde você vai jogar sozinho, né, você vai ser a única empresa que vai comercializar seus produtos ou serviços ali, e aí você vai estar numa relação ali sozinha com seus clientes. Eu gosto de trazer para a realidade, né, essa estratégia, já que a gente tem uma competição absurda hoje em dia, onde o Oceano Azul ele começa a ser um mercado com poucos players. Para mim, isso daí já é um Oceano Azul, né? E eu acredito que com poucos players eu consigo me posicionar melhor, me relacionar melhor com meus clientes do que mercados agressivos que geralmente caem ali por uma questão somente de preço. Né? Então, eu tenho que buscar migrar para esse Oceano Azul, mas eu também tenho que entender que esse Oceano Azul, daqui a pouco, se eu estagnar e não buscar novos caminhos, não buscar inovação, as outras empresas vão migrar para esse meu mercado e aí eu não vou mais estar atuando de uma forma isolada e a competição vai voltar a ser agressiva. Então eu tenho que estar sempre estudando esse mercado e aí as pessoas pensam assim, então a estratégia do Oceano Azul é eu não pensar na minha concorrência. Muito pelo contrário, eu tenho que entender tanto do meu mercado, eu tenho que estudar muito meus concorrentes para que, sabendo os pontos fortes e pontos fracos deles, eu consiga me posicionar buscando lacunas de mercado para eu poder jogar sozinho e aí sim criar o nosso Oceano Azul. Então, um bate-bola rapidinho entre Oceano Vermelho e Oceano Azul. Oceano Vermelho são aqueles que as empresas que decidem competir em mercados já existentes, muito agressivos. O Oceano Azul você está sempre nessa busca por novos mercados. O foco em destruir a competição, e aí, na verdade, o Oceano Azul é tornar a competição irrelevante. Aqui o pessoal faz uma confusão. Tornar irrelevante não é esquecer que ela existe. Muito pelo contrário. É eu conhecer tanto, às vezes mais do que ela própria, e eu poder estabelecer estratégias para que eu consiga me afastar dessa concorrência e seja percebido pelos meus clientes de uma forma sozinho. Né? Então, ele também quebra essa barreira aí do trade-off entre valor versus custo. Né? Então, o pensamento antigamente era ou eu vou agregar valor, e isso vai ser caro, então eu tenho que fazer uma análise. Se é melhor focar no valor ou focar em baixar custo. O Oceano Azul ele vem para justamente estudar o mercado e fazer, eu entrego valor por um preço, por um custo muito mais interessante, com isso eu consigo ter melhores margens. A gente vai estudar daqui a pouquinho como é que a gente pode fazer isso. Então, só fechando essa parte, a perspectiva do Oceano Vermelho é defender a posição conquistada e do Oceano Azul é sempre estar inovando e perseguindo novas oportunidades, o que precisa ser isso básico, né, para qualquer empresa aí que está buscando se inserir no mercado. Então, o objetivo da estratégia do Oceano Azul, entender a experiência dos consumidores, eu preciso me aproximar cada vez mais desses clientes, preciso entender seus gostos, seus anseios, suas dores, suas preocupações e entregar soluções que agreguem valor à experiência dele, explorar as dimensões dos não consumidores. Quem é que eu não estou atendendo? Será que eu não posso entrar nesse mercado? Será que eu não posso criar um mercado para atrair esses consumidores que hoje não consomem da minha marca? Criar nova curva de valores do produto e serviço. Eu vou conhecer tanto o meu cliente que eu vou saber exatamente o que não é importante para ele e aonde que eu tenho que investir
para que ele sim me perceba como uma empresa diferenciada e, óbvio, desenvolver sempre estratégias de inovação. Seguindo, a primeira ferramenta que a gente vai usar é a matriz de valores. Tá? O objetivo dela é visualizar a situação atual do mercado, imagina como se você estivesse batendo uma foto do mercado, e eu vou analisar os meus concorrentes e, com isso, diagnosticar oportunidades de posicionamento, né, contra esses meus concorrentes. E aí, para contextualizar, para trazer um case real, né, de uma estratégia do Oceano Azul, eu vou utilizar o case do Cirque du Soleil. Né, então, o Cirque du Soleil estava num setor circense, extremamente decadente, né, com as pessoas não enxergando mais tanto valor. Né, é interessante a análise que o setor circense ele não vai concorrer só com outros circos, mas ele concorre com uma ida ao teatro, uma ida no stand-up, uma ida no cinema, no restaurante. Então ele concorre com setores de entretenimento, né, cinema, enfim. Então eu preciso, né, se eu estou no mercado, né, nesse caso circense, encarar, além desses meus concorrentes diretos, quem mais pode tirar o foco do meu cliente, né? Grande poder de compra de possíveis clientes. Então era um mercado que as pessoas queriam algo interessante e estavam dispostos a pagar, mas não por qualquer coisa. E também, na época, né, começava a crescer o sentimento contra o uso de animais em espetáculos. Hoje em dia já não é mais nem legal isso daí. Então, o que eles fizeram? Eles usaram essa matriz de valor do setor circense. O que a gente tem que fazer para usar essa matriz de valor? Primeiro, eu tenho que mapear quais são os principais fatores de decisão de compra do meu mercado. Então, quando o meu cliente vai escolher alguma empresa no mercado circense, nesse caso, quais são os fatores que ele leva em consideração, né, de importância para tomar essa decisão? Então, preço sempre precisa ser analisado, não que seja algo mais importante do fator de decisão, mas você tem sempre que estar mapeando o preço dos seus concorrentes. Depois, no caso dos valores do setor circense, acho circense, show com animais, descontos para grupos. Então você pode botar conveniência, localização da loja, se faz entrega, serviço delivery, pode botar ter ou não estacionamento, né, conveniência, enfim. Aí você vai, cada mercado vai ter os seus fatores de decisão e é sempre importante você validar isso com os seus clientes, com os compradores do seu mercado. Né? Então eles fizeram essa análise aqui e chegaram em fazendo análise de dois circos, né, que são os circos regionais e o Ringling Brothers, que eu não conhecia, né, eu fui atrás de pesquisar, é um circo tradicional, só que de um alto valor, né, ele é um pouco mais caro que os outros, enfim. E ele fez essa análise onde cada um dos fatores de decisão ele atribui uma nota de 1 a 5 e depois ele cria um gráficozinho. A gente consegue fazer isso no Excel, tá? Muito simples, onde você coloca aqui na esquerda o nome dos seus concorrentes, coloca embaixo os fatores de decisão de compra, e aí você vai atribuindo notas de 1 a 5 para cada um desses fatores, para cada um desses concorrentes, e depois marcar tudo, botão direito, criar gráfico. O Excel faz isso para a gente de uma forma bem prática e bem rápida. Agora, depois que eu uso a matriz de valores, lembra que eu quero criar um oceano, né, azul, eu quero me diferenciar da minha concorrência. Então, depois que eu crio a matriz de valor, que eu vou bater essa foto dos meus concorrentes, eu penso em inovação. E aí eu utilizo a matriz das 4 ações, que eu vou analisar desses fatores de decisão, quais são os atributos desse setor que os meus clientes pouco se importariam. Né? Então, se eu eliminar, eles não iam sentir falta, não iam ficar com raiva, não iam querer pagar menos, enfim. Quais são as coisas, quais são os fatores de decisão que eu posso eliminar? Depois, tu utiliza a redução. Quais são os fatores que eles têm um nível de importância, mas eles não são os fatores decisivos de compra? E aí eu pego e reduzo, né, para diminuir meu custo, né, reduzo esses atributos e eu consigo, assim, tomar fôlego para criar minhas estratégias do Oceano Azul, que aí entra as duas outras partes da matriz das 4 ações, que eu vou ampliar aqueles atributos que as pessoas consideram muito importantes, né? Então, por exemplo, né, uma rede de farmácia aqui da cidade, quando ela entrou aqui na região, ela percebeu no seu estudo de mercado que as pessoas, quando iam comprar medicamento, compravam geralmente em locais de fácil acesso, rumo do seu trabalho ou rumo da sua casa, e que tivesse a comodidade do estacionamento. Então, a decisão estratégica levou eles a tirar espaço de venda das lojas para criar o estacionamento. A grande maioria das lojas dessa
rede de farmácia, ela é uma rede de farmácia que não é daqui de Belém, ela possui estacionamento em suas lojas. Por quê? Eles acreditam que eu posso perder esse espaço, mas é muito importante a conveniência para o meu público-alvo. Então, eu decido ampliar esse fator de conveniência criando o estacionamento, né? E depois, eu utilizo a última ação da matriz das 4 ações, que é o criar. Quais desses atributos não são oferecidos, nunca foram oferecidos pelos meus concorrentes, e eu posso oferecer de uma forma bem diferenciada, agregando valor a essa experiência de compra do meu cliente. E aí, no caso do pessoal do Circo de Solé, eles fizeram o quê? Eles eliminaram as circenses, espetáculos com animais, desconto para grupos, espetáculos em vários picadeiros. Eles reduziram diversão e humor, e vibração e perigo. Lembrando, redução é só um ajuste, não é eliminar, né? E elevar a parte de picadeiro único, daqui a pouco no gráfico eu vou te explicar cada um desses fatores, e criaram uma abordagem voltada para tema, ambiente refinado para espectadores, várias produções, né? O Circo de Solé viaja no mundo todo com várias produções, e músicas e danças artísticas. E aí o gráfico do setor circense, com o Circo de Solé já aqui nesse verdinho, né, meio que amarelo, eles criaram esse gráfico. O que eles fizeram? Olha lá, o preço para eles não era um fator de decisão. Então eles aumentaram o preço porque eles iam entregar uma experiência diferenciada. Eles economizam, lembra lá, né? Oceano Azul, eu busco melhor oferta com custo menor. Parece impossível. Só que o que eles fazem? Quando eles eliminam, utilizando a matéria das 4 ações, eles eliminam coisas que não são fatores decisivos, né? Não são tão importantes como fatores de decisão de compra, para eu poder economizar aqui e conseguir criar essa experiência diferenciada, né, que o Circo de Solé cria para a gente, que a sua empresa vai criar para o seu cliente. Então, eu elimino o que não é fator primordial na decisão de compra, reduzo a questão de diversão, humor, vibração e perigo, né? Então, eu reduzo algo que as pessoas enxergam valor, então eu não posso excluir, e aí sim eu crio aqui o fator que vai ser um diferencial do meu mercado, né? O Circo de Solé ele considerou que aquela troca de picadeiro, as pessoas ficavam entediadas e eles gastavam tempo do espetáculo, né? Então eles aumentaram a experiência de picadeiro único e aí criaram aqui o Oceano Azul deles, pensando em temáticas diferenciadas. Então tu vês aí do Circo de Solé dos Beatles, Michael Jackson, Saltimbanca, enfim. Ambientes refinados, se eu vou cobrar mais, eu tenho que fazer essa entrega diferenciada, né? Entrando aí no marketing de luxo, várias produções para ele ficar viajando no mundo todo, né? E aí vira um grupo com várias produções dentro dele, e músicas e danças artísticas, né? Quem já foi considera que o Circo de Solé é uma experiência realmente diferenciada. Eu assisti no YouTube, né? Deve ser a mesma experiência, né? Tava em HD mesmo, mas é uma experiência muito diferente. Quem já foi diz assim que pagou caro, mas não enxergou preço, enxergou valor, então saiu satisfeito, né? E isso tudo partiu de um estudo no mercado através dos Oceanos Azuis. Então, conclusões da estratégia do Circo de Solé. Não concorreu com outros circos para chegar ao topo. Criou um novo espaço de mercado, que ainda era inexplorado, que tornou irrelevante a concorrência. Lembrando, né, a concorrência a gente tem que estudar e não abandonar e achar que a gente é melhor do que todo mundo, muito pelo contrário. Rompeu a regra das melhores práticas do setor circense, alcançando ao mesmo tempo diferenciação e diminuindo seus custos. Case interessantíssimo que a gente tem muito que aprender com essas estratégias que eles utilizaram. Agora, vocês podem também, quando pensar em inovação e, né, criar novos mercados, usar o modelo das 6 fronteiras. O que seria isso? Primeiro, examina setor alternativo ao teu mercado. Então, olha lá, o que o Novo Hotel fez? Eles estavam no setor hoteleiro, né, que aí estava, né, cada vez mais em crise, pessoal revendo estratégias, tudo, e o setor imobiliário crescendo. Então, o que eles fizeram? Eles juntaram as duas experiências e criaram o Novo Hotel Suite, que é uma espécie, né, de ali um lugar que as pessoas vão, querem se sentir ali um pouco em casa, né? E só que aí é para aquela hospedagem de poucos tempo. Só que se a gente for pensar, já tem um próximo passo nesse mercado aqui, né, quando eles fazem esse exame dos setores alternativos, né? Eles já criaram o Airbnb, né? Então, olha lá, o setor hoteleiro, setor imobiliário, o Novo Hotel se adiantou, criou um Oceano Azul para eles jogarem sozinho, só que o mercado é muito rápido e já criou uma nova solução para esse mercado,
para quem quer realmente ter uma experiência ali de ficar dentro da casa de um local, né? Então, os mercados são muito rápidos, a gente precisa estar sempre lendo esse mercado e buscando novas soluções. Examine também grupos estratégicos dentro dos setores, né? O que a Mini fez? Ela pegou o conforto dos sedãs com a praticidade dos carros pequenos e criou a experiência, né, dos carros da Mini. Examine cadeia de compradores. Nescafé buscou se diferenciar do mercado extremamente comoditizado, né, que era o mercado de café, e criou o Nespresso, onde, em alguns casos, eles até te doam uma máquina, porque eles não querem ganhar dinheiro com a máquina. Eles querem, na verdade, é que você consiga, por muitos e muitos tempos, ficar comprando o refil das cápsulazinhas, e com isso vocês criam um relacionamento aí de longo prazo. Também tem que examinar a oferta de produtos e serviços complementares. Então, o mercado de smartphones crescendo cada vez mais, e aí as pessoas começaram a criar capinhas, começaram a criar alguns produtos que se compactuam, né? Alguns produtos que eles interagem com esse produto elementar, né? Que é o smartphone no caso, e com isso você cria novos produtos e novos mercados. Examine também apelos funcionais e emocionais dos compradores, né? A Nintendo estava para quebrar numa crise absurda quando eles criaram o Nintendo Wii, que foi o primeiro dos videogames que tinham os joysticks de uma forma diferenciada, né? E aí entraram naquela questão da sociedade contra as pessoas não fazerem atividades físicas, não se movimentarem, sedentarismo, né? As pessoas ganhando peso cada vez mais. Então eles entraram nesse mercado e aí criaram dentro desse mercado outras oportunidades, né? Como fazer exercícios, né? Quem está jogando sozinho, então esse momento de diversão. Depois PlayStation, né, e o Xbox criaram as suas soluções utilizando esse tipo de joystick, mas o Nintendo Wii conseguiu fazer frente e ficar durante os anos aí com esse oceano azul. Examine sempre as mudanças tecnológicas do seu mercado. Já tivemos TV de LED, TV LCD, e agora a gente tem TV 3D, sempre analisando a tecnologia, mapeando novas oportunidades para ir em frente no mercado. Então, conclusões para fechar a etapa da estratégia do Oceano Azul. Oceanos azuis são criados constantemente. O Oceano Azul de hoje, amanhã ele vai ficar vermelho. Então, eu vou sempre buscar novos mercados, novas soluções, novos diferenciais para que eu sempre esteja na frente da minha concorrência. Criação de Oceano Azul não significa necessariamente inovação tecnológica, é muito mais um mindset voltado à diferenciação e colocar serviços de experiência para o teu cliente. Não existe setores sempre excelentes o tempo todo, é um ciclo, né, um círculo que ele chega no seu ápice, depois entram concorrentes, aí você vai ter que buscar um novo mercado, e essas teorias apenas sistematizam busca por oceanos azuis. Tem que ser uma busca constante, sempre voltado para inovações e criar diferenciais competitivos. Vamos entrar agora na nossa segunda parte do nosso workshop, né? Então a gente já analisou os concorrentes, pensou em inovação, criou diferenciais competitivos, e aí a gente vai criar agora a nossa persona, né? Então eu preciso entender com quem que eu estou falando, com quem vai comprar o meu produto, quem vai comprar o meu serviço, quem são as pessoas importantes. Para isso, a gente cria a Buyer Persona. Eu estou utilizando o e-book do Rock Content e do User, né, que são a Rock Content é uma produtora de conteúdo gigante digital, né, eles são referência, e aí eles criaram esse e-book. Depois eu posso compartilhar com vocês, né, vocês podem me escrever que eu envio para vocês o e-book na íntegra. Uma marca se relaciona com pessoas, não com empresas. Então, o business, verdade, ele existe de pessoas para pessoas. Isso é um mantra. Antes de tudo, eu tenho que interagir sabendo que dentro da empresa tem pessoas e eu vou vender para outras pessoas. Então, eu preciso saber quem é meu público-alvo, mas não de uma forma fria, né, só com dados. Base demográfica, pessoas de 20 a 25 anos que ganham uma renda X. Isso é importante, mas é só o início. Eu tenho que, na verdade, criar um cliente padrão, e aí eu vou, nas minhas ações de marketing, conversar com esse cliente padrão. O que é persona, então? Vamos lá. Personas são personagens fictícios que representam seus clientes ideais. São desenhados com base em dados demográficos, comportamentos online, perfil pessoal, motivação e preocupações. O que vocês seguem?
que tipo de empresa vocês curtem e seguem e quando recebem alguma comunicação dele, alguma novidade, compartilham? Quem são vocês? Quais são os seus gostos? Quais são os seus valores? O que leva vocês a participar de um projeto como o Amazon Experience? Então eu preciso entender meus clientes para que com isso eu possa ter estratégias muito mais precisas com maior potencial de resultado. Então aqui vocês podem depois dar uma lida com calma, né, explicando quem são essas buyer personas, que são representações fictícias dos seus clientes, como eu falei ainda há pouco, e aí a diferença entre persona e público-alvo. Ambos são importantes, só que a persona, ela vem com uma força maior porque eu consigo imaginar um cliente real quando eu falo em persona. Então, o público-alvo, uma definição seria assim: analista de marketing entre 20 e 30 anos, que trabalha em pequenas e médias empresas, passa muito tempo na internet e possui uma renda mensal de aproximadamente R$ 3.000. Eu não estou conseguindo imaginar uma pessoa lá atrás. Eu estou apenas dando informações, né, dados dessa pessoa, desse grupo de clientes, né, e eu consigo imaginar um perfil sim, mas não realmente um cliente real lá que quando eu pensar, eu vou pensar a minha campanha voltada para fulano. Não, o público-alvo não faz isso. E aí surge realmente a persona. Eu vou pegar essa mesma definição de público-alvo, só que eu desdobro uma historinha. Por exemplo, Luiz Muniz, 25 anos, analista de marketing em uma pequena e média empresa. Gosta de passar tempo livre, se divertindo com seus amigos. Em outros momentos também gosta de cozinhar, fazer exercício. Utiliza bastante redes sociais como o Instagram e o Twitter. Recém-graduado em publicidade, ainda sente que precisa melhorar sua qualificação para estabelecer melhor no mercado de trabalho. Seus chefes possuem um pensamento limitado sobre marketing digital. Seu grande desafio é de se qualificar nessa área e conseguir a confiança de seus superiores para melhorar seu trabalho. Então vamos lá. Eu pego essas 4 linhas puramente de dados e informações do meu cliente e crio uma pessoa imaginária, o meu cliente padrão, através da persona. Agora, quando eu for fazer uma campanha, é muito mais fácil eu falar com o Luiz do que eu falar simplesmente com esse analista de marketing, que eu nem sei direito quem é. Então, eu conto uma historinha e aí eu já vou pensar, poxa, ele gosta de redes sociais, principalmente Instagram e Twitter. Quando eu for conversar com ele, fazer uma divulgação, é melhor utilizar essas redes. Ah, ele é um cara, então, que ele gosta de se divertir com os amigos, também gosta de cozinhar. Então, eu crio conteúdos que perpassam por essas características da minha persona. Agora, como é que a gente vai criar a persona? Né? A gente diz porque, como é que elas te ajudam? Então, a persona determina o tipo de conteúdo no qual você deve investir. Eu não vou falar com pessoas que não querem falar comigo e eu não vou falar sobre temas que não são interessantes para minha persona. Eu começo a mapear o meu foco, que tipo de conteúdo eu vou investir. Vai facilitar a definição do tom e do estilo do seu conteúdo. É mais para o humor? É mais para conhecimento técnico, meu conteúdo? É mais para imagens? É mais para vídeo? Vai apresentar os principais interesses e problemas, né? Então eu vou entender melhor quem é esse cara e o último, mas não menos importante, ajuda a reduzir custos. Porque eu não vou fazer propaganda, divulgação para pessoas que não querem falar comigo. Então, talvez eu não precise fazer nunca uma entrada numa televisão, que é muito caro fazer propaganda na televisão. Eu posso impulsionar aqui um valor no meu Instagram, consigo botar o meu filtro bem específico dentro da minha persona e eu falo diretamente com eles e eles conseguem responder de volta no Instagram, já interage ali e já faz uma venda. Então, é importante essa busca das buyer persona para eu otimizar meus investimentos em marketing, no mínimo por isso. Agora, como é que são criadas as personas? A ideia é agrupar informações qualitativas e quantitativas para desenhar seu cliente ideal, seus valores e como a sua solução de negócio se encaixa na necessidade desse cliente. Passo a passo. Vamos lá. Background desse teu cliente. De onde ele veio, o que ele estudou, ele é formado, ele não é formado, ele tem filho, ele não tem filho, enfim. Dados demográficos. Sexo, faixa etária, renda familiar, cidade onde reside. Características, baixa intimidade com a internet, muita intimidade com a internet, ele gosta muito de série, ele gosta muito de Netflix, ele se diverte com os twitters que o Netflix faz. Enfim, vai conhecendo mais e buscando mais informações desse seu cliente padrão, porque tudo isso vai te ajudar na hora da definição do teu planejamento de marketing. Citações. Inclui citações, frases ditas durante a entrevista, lugares que ele já conheceu, aventura, esporte que gosta de praticar,
Quais são as dores desse teu potencial cliente? O que ele não gosta de fazer? Poxa, é um cara lá no exemplo da farmácia. Eu até gosto da farmácia da marca X, mas sempre que eu vou lá, eu não tenho lugar para estacionar, é uma zona muito confusa ali, então, poxa, já mapeei que precisa ter estacionamento e eu preciso divulgar que eu vou dar essa conveniência, essa facilidade para o meu cliente. Então, vai conhecendo o teu cliente, vai interagindo com ele, buscando informações para que você possa ser o mais assertivo possível na sua divulgação e nas suas estratégias de marketing. Agora o passo a passo para criar. Primeiro é coletar dados, certo? Vou coletar dados, vou entrar em sites, vou seguir a pessoa, buscar informações. Depois eu tenho que compreender com base em dados necessidades e dúvidas dessa persona. Quais são as dores dele? O que ele considera importante? O que ele não considera importante? O que eu posso excluir do meu serviço que ele não liga? Agora, o que ele acha muito importante? Para eu saber tudo isso, eu tenho que coletar dados. Depois, mapear o funil de vendas. Esse é um conceito que vocês podem depois buscar na internet, do funil de vendas, é entender que em cada etapa da minha comunicação, da minha interação com o cliente, eu tenho estratégias e ferramentas particulares que vão ter o maior ou menor resultado. Realizar a venda e fidelizar esse cliente. Ponto importante aqui, a venda não é o último passo. A venda é o primeiro passo numa estratégia de marketing de relacionamento. Então, quando eu vender para o cliente, depois eu vou lá. E aí, você gostou? Tem alguma sugestão de melhoria? Dá um voucher para ele responder uma pesquisa, para ele voltar na tua loja e ter algum % de desconto ou ganhar algum brinde. Legal, tu estás buscando informação do teu cliente e fazendo ele voltar para tua loja. E aí ele vai fazer uma recompra, né, se tudo der certo. Então, cada vez mais interage com o teu cliente e busca essas informações. Agora, um passo a passo aqui de um tipo de entrevista, vocês não precisam se ater a todas as etapas, né, que é mais uma sugestão de uma estrutura, mas isso eu acredito que possa ajudar vocês na construção do modelo de negócio que vocês vão propor aqui no Amazon Experience. Então, o script para a entrevista. Introdução, primeiro se apresenta, fala da sua empresa, né, quem que você é na fila do pão, né, se apresenta, fala a empresa que você tá representando, depois qual é o objetivo, né, dessa pesquisa e quanto tempo vai durar. A pessoa pode ou não querer fazer a pesquisa e também você pode dar um agrado, né? Olha, toma aqui um desconto ou então um brinde para responder essa pesquisa. Aí depois vai, propósito. Depois que a pessoa já comprou nesse cenário aqui, né? Por que você escolheu a empresa? Por que você escolheu estudar aqui no Cesu? Por que você escolheu comprar um iPhone? Enfim, qual era o... Conte-nos um pouquinho por que você escolheu a empresa. Isso daí já vai te dar vai te ajudar a mapear os fatores de decisão e como é que ele chegou até a tua empresa, né? Qual era o problema que você buscava solucionar? Qual foi a dor que a minha empresa te ajudou a sanar? Qual o maior benefício que o nosso produto oferece? Só essas 3 etapas já vai te ajudar muito, mas a gente vai avançar um pouquinho. Quando você assinou nosso serviço, como foi o seu processo de compra? Você considerou outras alternativas? Poxa, além da empresa de vocês, eu fui na empresa XYZ, entrei em contato com eles me deram uma proposta. Vai conhecendo quem são teus concorrentes também. Você considerou outras alternativas? Como descobrir nossa empresa? Foi pela internet, foi pelo Google Ads, foi por Instagram, foi um panfleto na rua, enfim. Quais dúvidas você tinha antes de contratar nosso serviço? Aí tu vai fazer um teste aqui da tua equipe de venda, da equipe de fechamento, né? Entendimento e utilização do produto e serviço, né? Para ele te contar um pouquinho o que você aprendeu por assinar nosso serviço. Esse é o modelo de assinatura aqui no nosso exemplo. Você continua utilizando o nosso serviço, com que frequência você utiliza. Depois isso daí pode te ajudar lá na frente a tu trabalhares o lifetime value, né? O preço que o teu cliente o valor de receita, enfim, que o teu cliente ele entrega para ti, né, no tempo de relação com vocês. Hábitos de consumo, ele gosta de surfar, é o cara que gosta de rock. Vai perguntando coisas sobre ele, que isso vai te ajudar depois lá na construção de persona, quando tu pensares em trilhas sonoras, em conteúdos interessantes, enfim, né, vai buscando cada vez mais informações e aí fecha agradecendo, né, e se você tiver essa autorização de dar depois um feedback, né, uma devolutiva sobre essa pesquisa. Erros muito comuns, pessoal, que acontece. Primeiro, criar personas demais. Eu quero ter 3, 4, 5 personas. Isso é perigoso, porque para cada persona você vai ter que bolar uma estratégia, bolar uma campanha de divulgação, né? Porque são características diferentes. Então é importante
criar personas somente o número necessário. Poxa, eu trabalho com idosos e crianças e eu vou criar personas diferentes. Então, não, eu trabalho com empresas e trabalho com pessoa física, aí eu crio um perfil de persona separado. Cuidado com o achismo, não é espaço para o eu acho. Você tem que ir entrevistar, conhecer o mercado, buscar informações. E preocupar com detalhes irrelevantes. Será que é importante a cor que ele usa? Será que é importante o tipo de roupa que ele veste? Enfim, aqui o detalhes irrelevantes vai depender muito do seu mercado e o que cada pessoa acha importante ou não. E depois, para fechar essa segunda etapa, entrem nesse site, digitem lá no Google Fantástico Gerador de Personas, é um site lá do Rock Content com resultados digitais, que eles te fazem algumas perguntas e no final você cria a persona num PDF. Muito legal esse site. Ele não atende, né, não te traz todas as informações, né, que você vai conseguir na sua entrevista, mas ele é um bom start aí para a criação da sua persona. Joguem lá no Google Fantástico Gerador de Personas. E agora, a última etapa do nosso workshop, Marketing Strategy Canvas. Então vamos lá. Eu já estudei meus concorrentes. Eu já identifiquei e criei a minha persona. Agora, eu vou mostrar para vocês um Canvas que vai ajudar vocês a criar o planejamento estratégico de vocês. Esse daqui é o Canvas, isso daqui que vocês vão ter que resolver aí na próxima aula, na próxima hora, perdão, da oficina. E a gente vai perpassar por cada um desses blocos, conversando sobre cada um deles, e ao final vocês vão ver que vocês vão ter um plano de marketing com muita informação interessante, já pronto para startar aí as atividades. Primeiramente, defina seu produto, né? Defina o produto, principais características, inclui essas adaptações e melhorias a serem implementadas. Qual produto você vai focar? No nosso caso, a gente tem que criar um modelo de negócio que vai ter como, pode ter mais de um, mas vai ter um produto central. Então, define esse seu produto. Depois disso, pega esse seu produto e vai. Quem é que consome esse produto? Qual é a cidade que eles estão? Ah, não é só no Brasil, tá? Quais são os países que a pessoa mora? Qual é a idade? Qual é a renda, religião, escolaridade? Enfim, vai buscando informações aqui para criar o teu segmento dentro, né, depois da criação de persona. Comportamento do cliente. Define as principais características do comportamento do cliente, seus problemas, dificuldades, anseios, medos. Tem uma ferramenta muito legal que vocês depois podem buscar na internet, que é o mapa de empatia e o Value Proposition Design, né? Mas depois vocês pesquisam aí no Google e tem muita referência sobre isso. Então eu tenho que definir meu produto, depois eu escolho meu segmento e o comportamento de cliente, né, das pessoas que vão consumir esse meu produto, e aí eu chego e defino quais são os meus diferenciais de mercado. Quais são as características que diferenciam o seu produto dos demais? O que é que te torna único? Poxa, professor, mas é muita concorrência. Eu acho que meu diferencial é preço. Bora derrubar isso, pessoal. Preço não fideliza, preço não é diferencial. Vai chegar um momento que você não vai conseguir praticar o preço mais barato, e se o teu cliente estiver contigo só porque tu tens esse preço mais barato, ele vai te trocar pelo teu concorrente. Então eu tenho que buscar valor, eu tenho que buscar experiência, eu tenho que buscar um atendimento diferenciado, eu tenho que buscar um pós-venda que ele sabe que ele paga um pouquinho a mais aqui comigo, mas ele consegue construir uma relação de um atendimento muito bom, pós-venda, uma assistência técnica, enfim, cria e identifica os diferenciais do teu produto. Depois disso, a gente define o posicionamento. Como é que você quer que o mercado reconheça? Como é que as pessoas reconhecem o mercado? O posicionamento, a definição técnica é o espaço que você ocupa ali na mente do seu consumidor. Como é que as pessoas percebem? Quando a gente pensa na Coca-Cola, o que a gente pensa? Como é que a gente posiciona ela na nossa lembrança aqui? Então, eu preciso definir qual é o posicionamento, como é que a gente quer ser percebido e construir estratégias para que as pessoas tenham essa mesma percepção que eu quero. Depois disso, vocês vão analisar os concorrentes que vocês já vão ter feito lá atrás, né, utilizando a matriz de valores lá da nossa estratégia do Oceano Azul. O que eles são bons e o que eles são fracos. Atende o que eles são bons, né? Faz uma proposta ali parecida e vai criar o teu Oceano Azul aqui onde eles estão falhando. E aí você se coloca como uma empresa diferenciada. Depois dessa análise de concorrente, defina a sua marca, quais são as características e conceitos que devem estar presentes na sua marca. Inclua tagline, cores, enfim, identidade visual. Tagline, pessoal, é aquela, por exemplo, ginásio modelo
espaço poliesportivo e cultural. Então é uma frase que ela acompanha e reforça o que o teu nome está dizendo, né? Então qual é o conceito central da tua marca? O que as pessoas, quando olham na tua marca, você quer que ela lembre? O que você quer passar? Vai ser uma imagem? Vai ser um logo? Enfim, então a marca é muito importante. Quais são esses atributos e quais são as percepções que a sua marca vai criar? É uma marca que eu vou gerar ali uma percepção de status, e aí com isso eu não preciso nem me preocupar com o preço, que as pessoas já vão vir para o mercado sabendo que o meu preço é um pouco superior, porque eu entrego um serviço diferenciado, enfim. Quais são as percepções que você quer que as pessoas tenham, seus clientes tenham da sua marca? E aí depois, defina a sua mensagem, defina a sua declaração de valor e qual o mote de suas campanhas de comunicação. O que quando eu for bolar minhas estratégias, minhas ações específicas, elas têm que passar uma mensagem comum, não é a mesma mensagem textualmente, mas elas precisam se conversar numa comunicação integrada e passar uma mensagem comum. Agora, se eu vou fazer um planejamento, eu preciso querer chegar em algum lugar. Então, também é muito importante, antes de tudo, criar os seus objetivos de marketing. O que eu quero alcançar com esse meu plano de marketing? Eu posso querer alcançar mais vendas, eu posso querer alcançar maior número de clientes fiéis que comprem mais de uma vez em um período de tempo, eu posso fortalecer minha marca e conseguir novos seguidores para minha conta no Instagram, enfim, não existe certo e errado aqui, existe o que sua empresa precisa e onde é que você quer chegar. Então, quais são esses objetivos de marketing? E aí vocês vão ver que depois de definido isso, as nossas ações vão conversar para se atingir esse objetivo de marketing. Então, aqui no exemplo do Cesupa, eu posso colocar como objetivo de marketing que as pessoas, que eu posso aumentar o número de inscritos no meu processo seletivo. Beleza, eu vou conseguir depois mensurar isso, daqui a pouco a gente vai falar de métricas. Então, depois que eu definir meus objetivos, eu vou falar das comunicações. Quais são as mídias? Quais são os canais que eu vou utilizar para conversar com o meu público-alvo? Eu vou utilizar outdoor? Eu vou utilizar um buzzdoor? Não, eu vou utilizar um panfleto? Poxa, será que as pessoas vão ter uma recepção boa com panfleto? Com essa questão de sustentabilidade? Eu estou gerando mais lixo? Poxa, então é melhor eu mandar só e-mail marketing. Será que as pessoas têm o costume de abrir esse e-mail? Ah, não, a minha persona, ela gosta só de interagir ali via Instagram. Conhece a tua persona e identifica os melhores canais, as melhores mídias, falando em termo técnico, para chegar em contato com esse teu cliente em potencial. Depois, a questão do preço, né? Quem já estudou um pouquinho de marketing, quem ainda não tem esse background, estuda lá um pouquinho sobre o composto de marketing, os 4 P's, vocês vão ver que ele se encaixa aqui no nosso Canvas. Definir estratégia de preço. De novo, não vai ter certo e errado, existe o teu mercado. Eu vou colocar um preço mais barato, uma estratégia de penetração de mercado, porque ninguém me conhece, mas aí eles vão ter uma percepção de um valor baixo, né, do meu preço. Não, eu vou usar a estratégia de desnatar o mercado, né, desnatar mesmo ali literalmente. Eu vou cobrar um preço mais alto, de forma proposital, para que as pessoas já tenham uma percepção de valor do meu produto, mesmo sem conhecer, e eu não venda para todo mundo, eu crio aquele sentimento de status. Você precisa se decidir qual é a sua estratégia, qual é o nível de desconto, promoções que vai fazer. Cuidado com promoção de só dar desconto que acontece durante muito tempo, porque daqui a pouco você vai acostumar o seu cliente a pagar um preço mais barato e ele não vai comprar quando não tiver em promoção. Então, promoção tem que ser pontual para aumentar o fluxo de pessoas ali na tua loja. E com isso, depois você nivela de novo e tenta manter esse nível de pessoas comprando da sua marca. Distribuição, quais são os canais de distribuição? Qual é o canal logístico? Ah, eu vou vender pela internet? Não, eu começo a conversa pela internet, depois eu faço a entrega via delivery. Não, é um produto totalmente digital, então não precisa ter a posse física, eu só envio por e-mail, enfim. Qual é os melhores canais? E aí pensa na logística, pensa na cadeia toda do teu produto. E chegando no finalmente, de novo os objetivos de marketing aqui. Por que eu trouxe de novo a menção objetivo de marketing? Porque eu vou agora colocar as métricas. Como é que eu vou avaliar se esse meu plano deu certo ou não? Poucas agências fazem isso aqui em Belém, que eu considero uma falha, porque na campanha de marketing, planejamento de marketing, não é só jogar e depois, ano que vem, a gente conversa. Não, eu preciso entender de cada R$1 que eu investi nessa campanha, quanto voltou, né, o ROI, né, que é o Return of Investment. Qual é o meu retorno nessa campanha? Então,
Para eu saber se a campanha teve sucesso ou não, eu tenho que definir as métricas no meu planejamento. Então, se eu quero aumentar o número de pessoas que vão se inscrever no meu vestibular, aqui do Cesupa, então a minha métrica vai ser número de inscritos em comparação com o do ano passado. Aí eu coloco aumento de 15% no número de inscritos. Pego o número do ano passado, depois que terminar minha campanha, né, chega no dia do vestibular, eu vejo quantas pessoas vieram fazer, quantas pessoas se inscreveram, e aí eu vejo se eu conseguir atingir ou não essa métrica que eu tinha estipulado de um crescimento de 15% ou 20%. Não vai ter certo e errado novamente. É o seu negócio, a sua realidade, o cenário que a gente está vivenciando. Então, será que eu colocar um crescimento de 50% em um cenário que as pessoas estão baixo de grana, será que é um cenário real? Né? Será que eu não vou mais me frustrar? Então é melhor eu trazer minha meta para algo mais próximo, no ano que vem eu crio uma outra meta, enfim. E por último, how much? Quanto vai custar todas essas minhas ações? Então eu volto aqui na comunicação, vejo as mídias que eu utilizei, vejo quantas vezes essas mídias vão aparecer, e aí eu vejo depois e fecho o meu orçamento total, quanto vai ser investido nesse meu planejamento de marketing, ok? Agora, para fechar, então, vou deixar aqui duas frasezinhas para vocês ficarem refletindo. Quem tiver dúvidas sobre algum tópico que achou interessante ou quer mais informação, me escreva no WhatsApp. Eu estou que nem call center da NET, quase 24 horas no ar. Me escrevam 24 horas, em algum momento eu vou atender vocês. O marketing do futuro não é promoção, é educação. Então não é só dar desconto, não é só ficar lardeando que teu produto é bom. Eu tenho que educar, eu tenho que gerar conteúdo, eu tenho que me relacionar com o meu público-alvo. Depois, Conrado, é uma referência do marketing digital. A melhor maneira de encontrar o seu cliente é ser encontrado por ele. Parece uma brincadeira, né? Mas para eu ser encontrado pelo meu cliente, eu tenho que gerar conteúdo interessante. Eu não tenho só que falar que o meu preço é X e que amanhã vai ter 50% de desconto. Isso daí não fideliza, isso daí não cria relacionamento. Eu tenho que gerar conteúdos interessantes para que a pessoa se envolva cada vez mais com meu Instagram, meu Twitter, enfim. E aí, com isso, eu consiga criar relacionamento e as pessoas me vejam como uma referência. E quando elas forem buscar alguma coisa no meu segmento de atuação, elas vão pensar na minha marca. Agora, é hora do showtime, hora da mão na massa. Aguardo vocês aí na segunda hora do nosso workshop, à tarde, para que vocês possam, junto com os outros integrantes do grupo, construir e usar essas 3 ferramentas que a gente usou. Matriz de valor, né, do Oceano Azul, criação de persona e preencher o seu Marketing Strategy Canvas. Deixa eu agora compartilhar aqui nossa apresentação, vou parar a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado, foi muita informação realmente, é uma carga muito grande de informação. Vocês podem revisitar, né, um vídeo, vocês podem voltar nessa gravação. Espero que vocês tenham gostado, me mandem qualquer dúvida, qualquer sugestão de melhoria e a gente se vê mais tarde, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e é um prazer imenso e parabéns por estarem participando do Amazon Experience Cesupa Challenge.